Você sabia que há alguns sinais de controle psicológico que muitas pessoas não conseguem entender, muitas vezes ignoram? Então fica comigo aqui porque eu vou te mostrar no vídeo de hoje alguns sinais que são muito claros, mas que poucos compreendem. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O controle psicológico é uma forma silenciosa de abuso emocional que pode acontecer em relacionamentos amorosos, em relacionamentos familiares, em amizades, em ambientes de trabalho. Em várias localidades pode acontecer o abuso emocional e psicológico. Agora, diferente da agressão física que eu estou falando, ele age de maneira sutil, ele age de maneira gradual, muitas vezes imperceptível no início. Mas é por isso que ele é tão difícil de ser diagnosticado, ele é tão difícil de ser compreendido. E muitas vezes é porque inúmeras pessoas passam anos sendo manipulados por narcisistas, por psicopatas, por vários tipos de transtornados que não percebem que estão perdendo a liberdade, que estão perdendo a sua autoestima, que estão muitas vezes perdendo a sua própria identidade. Agora, o mais preocupante é que muitos sinais acabam sendo romantizados ou confundidos com cuidado, com amor, com proteção ou preocupação. Aos poucos, a vítima começa a se adaptar com aquele comportamento controlador, com aquele comportamento protecionista, aparentemente, ou com aquela forma de preocupação disfarçada. Reconhecer esses sinais é essencial para preservar a saúde mental e evitar relações destrutivas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a pessoa tenta controlar suas escolhas constantemente. Esse é o primeiro sinal. Como isso acontece? Um dos primeiros sinais que nós detectamos quando recebemos pessoas numa consulta, numa sessão de acompanhamento emocional, o primeiro sinal de que existe um controle psicológico é que a pessoa tenta controlar suas escolhas constantemente. Por exemplo, ela começa a querer decidir tudo por você. Ela decide que você deve gostar dessa cor e não dessa, dessa roupa e não dessa. No começo, isso pode parecer apenas interesse, cuidado, ou uma manifestação uma demonstração, melhor dizendo, de cuidado, de carinho. Porém, com o tempo, a vítima, ela percebe que suas opiniões, elas, juntamente com as suas vontades, com as suas decisões, passam a ser invalidadas. O controlador,
ele opina na vida da sua vítima de várias formas. Ele opina com quem você fala, com quem você, como você se veste, opina com o que publica nas redes sociais. Ele opina, ou ela opina, sobre as suas amizades, quem são os seus amigos, para onde você vai, que hora vai e por que vai, o que deve pensar. Ela também coloca a forma de como você deve agir. Então, quando a vítima tenta impor algum limite, frequentemente ela escuta a frase muito comum dos abusadores: eu estou fazendo isso para o seu bem. Ou, você não sabe escolher direito. Ou, eu só quero te proteger. Preste bem atenção. Na prática, o objetivo não é proteger. Na prática, o objetivo é controlar. Controlar. Então, um outro sinal que você encontra com muita facilidade, e pode até estar acontecendo no seu relacionamento, é que você se sente culpado por tudo que existe. O manipulador psicológico, ele frequentemente faz a vítima se sentir responsável pelos problemas da casa, pelos problemas do relacionamento, pelos problemas da vida, pelos problemas dos filhos, dos netos. E a pessoa, ela se sente muitas vezes isolada, emudecida. Aquela forma de querer controlar todos os seus passos. E quando você se revolta contra isso, ou resiste a esse tipo de investida, a outra pessoa vai ficar agressiva. Ela fica agressiva, ela fica fria, ela se sente como se estivesse sendo injustiçada, e consegue inverter a situação de tal forma que você se sente culpado no final. Não brinque com o narcisista, não brinque com o abusador, manipulador psicológico. Eles são inteligentes e eles podem te convencer até de que foi você que causou o dilúvio lá na época de Noé. Não duvide. Porque essa é a forma como eles trabalham. Com o tempo, a pessoa controlada, ela passa a pedir desculpa constantemente por algo que ela não fez. Ela vive tentando evitar conflito, ela vive tentando não decepcionar, mas cada tentativa dessa gera ansiedade, gera desgaste psicológico, e esse desgaste, essa ansiedade são contínuas. A culpa se torna uma ferramenta de dominação do abusador. E aí, quando ele vê que não está surtindo efeito o controle, ou ela vê que não está controlando ele o suficiente, aí ela cria, ou ele cria, um isolamento de forma gradual. O controlador raramente, ou a controladora raramente, proíbe diretamente no início. Em vez disso, ela usa as críticas. Por que eu digo ela? Porque a maioria dos casos são as mulheres. Não que não tenham homens assim, tem homens e muitos. Mas nós vemos muito essa questão do controle nas mulheres. Nada contra, se você gosta de conviver com pessoas assim, perfeito, continue vivendo.
Eu só estou aqui esclarecendo alguns pontos para que você conviva e saiba com quem está convivendo. Ok? Então, o controlador, a controladora, raramente proíbe diretamente. Você quer ir para o futebol, ela não quer que você vá. Então, ela não vai dizer você não vai, a não ser que já esteja num grau de relacionamento muito grande, anos de relacionamento. Aí ela vai lhe proibir diretamente. Mas, antes disso, ela não lhe proíbe. Em vez disso, ela vai usar uma crítica, ela vai usar o ciúme, ela vai chantagear emocionalmente, não é? E esse desconforto vai fazer com que a vítima se afaste sozinha dos seus amigos. Sozinhos. Então, frase como: sua família coloca muita coisa na sua cabeça, já tentando lhe afastar da sua família. Outro: seus amigos têm inveja da gente, tentando lhe afastar ou do futebol, ou da academia. E se você é a mulher que gosta de academia e tem um marido que não gosta, então ele vai usar essas palavras. Você mudou depois que começou a conversar com certas pessoas. E a gente ouve muito isso, né? Quem é casado há mais de 5 anos já sabe o que eu estou falando. Já sabe. Então, quando a vítima percebe, ela já está emocionalmente envolvida, isolada, independente da opinião daquela pessoa. E olha, tem muitos homens hoje dependentes das suas mulheres emocionalmente. Às vezes não faz nem nada. É um homem sério, é um homem, mas qualquer conversa, além daquela que ela estipulou, já começa a desconfiança, a crítica, e tudo vira um drama com você. Então, aprenda a lidar com isso. Isso faz pessoas começar a esconder os seus sentimentos, as suas emoções, duvidar da própria percepção, faz com que a pessoa sinta vergonha do que sente, não é? Mas isso tudo exige vigilância constante. A vigilância é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque o controle psicológico frequentemente envolve monitoramento excessivo. Quando a pessoa quer saber onde a vítima está, com quem ela conversa, o que faz no celular, ou até o que ela pensa, já tem aí um sinal de controle psicológico na sua vida, no seu relacionamento. Isso pode acontecer através de exigência da senha do seu telefone, a fiscalização das suas redes sociais, tanto por ele quanto por ela, a ligação excessiva. Não para de ligar para você, você está no trânsito, ela liga, está na escola, você liga, está na igreja, ela liga, está em qualquer canto que você estiver, você recebe a ligação. Tu está onde? Está fazendo o quê? Está com quem? Já sabe do que eu estou falando, né? Exatamente. Necessidade de resposta imediatas. Querem saber tudo, imediatamente. E muitas vezes isso é tão cansativo, né, irmãos? Tão cansativo. Muitas vezes é disfarçado assim: é porque eu lhe amo, é porque eu quero saber tudo de onde você está, eu fico preocupado onde você está, na hora que você está, né? Porém, relacionamentos saudáveis respeitam o espaço do outro, respeita a privacidade e a individualidade. Olha, eu digo isso porque em muitos momentos a gente já passou por isso. Todo ser humano que foi casado, que é casado, passa por essas coisas. E tudo isso existe aquele que é saudável, vamos dizer assim, aquele controle saudável, e tem os exagerados. Os exagerados são esses do que eu estou falando.
certo? É um medo de desagradar que se torna constante, porque você não quer desagradar a pessoa, mas ela não está nem aí para se você se agrada ou não, que ela quer controlar. Ou o que ele quer é controlá-la. Então, um sinal muito sério do controle emocional é quando a vítima começa a moldar o próprio comportamento para evitar reações daquela outra pessoa. Então, ela deixa de ser ela para ser o que a outra pessoa disse que seria bom para ela. Ela pensa antes de falar para não desagradar. Ela entra no relacionamento como que pisando em ovos. É um cuidado para não magoar aquela pessoa, para que aquela pessoa não se irrite, para que aquela pessoa fique lá quieta no canto dela e não te agrida. Então você vive aquele momento de tensão quando a pessoa está em casa. Cuidado, não fala alto. Ai, por quê? Ele não pode ouvir. Ah, porque aquela coisa... Gente, pelo amor de Deus, isso não é vida. Isso não é vida. Não foi para isso que você foi criado. Então isso acontece porque o controlador, ele costuma reagir muitas vezes com um silêncio punitivo, que você que é empática não suporta. Ele age com a frieza emocional, não lhe dá um carinho, não lhe dá atenção, porque ele quer lhe punir. Ou então ele faz aquela explosão de raiva e despeja em cima de você tudo que não presta, todas as dúvidas dele, todos os medos dele, lhe acusando muitas vezes, faz chantagem emocional, tanto ele quanto ela. Eu estou falando aqui para dos dois casos que são reais em vários casos. Então, o sétimo sinal que nós identificamos são pequenas humilhações que são normalizadas. Por exemplo, no abuso psicológico, nem sempre acontece através de gritos. Muitas vezes ele aparece em comentários que enfraquecem lentamente a sua autoestima. Tipo assim, vou falar. Piadas ofensivas disfarçadas de brincadeira. Lembre-se, toda brincadeira tem uma verdade por trás. Lembre-se disso. Comparações destrutivas. Compara você com pessoas que você sabe que não chegou nem à sua condição ainda, mas você é comparado a ela, justamente para lhe humilhar. Críticas constantes. Tudo que você faz está errado. Tudo. Põe na sua cabeça que para essa pessoa, tudo que você fizer está errado. Desvalorização das conquistas. Você conquistou alguma coisa, um diploma, um curso, não fez mais do que obrigação. Para essa pessoa é assim. Comentários depreciativos, como a sua aparência. Você está gordo, você está velha, você está feia, você está relaxada, desleixada, né? Ou lidando com a sua inteligência. Você é muito burra. Você é muito burro. Quantas vezes nós recebemos pessoas com problemas assim? Então, com o tempo, essas pequenas agressões, elas vão afetando profundamente a autoestima da pessoa. E é aí que entra o oitavo sinal, que é a perda da identidade da vítima. Ela passa a ter uma condição em que ela não se reconhece mais. Ela não é mais ela. Ela é aquilo que o abusador ou a abusadora determinou que fosse. E depois chega para você e diz, você mudou muito. Claro. A pessoa passa a vida toda tentando mudar o indivíduo e depois que muda, diz, você mudou muito. Claro. É muita pressão e tem que mudar, porque senão não convive. Então, esse manipulador, ele consegue tudo isso através da alternância entre crítica e o carinho, frieza e o carinho.
E a pessoa entra nessa relação como que desejando que ele volte ao primeiro amor, coisa que ele jamais vai voltar. O abusador, depois que ele entra num caminho de depreciação, de desvalorização da sua vítima, ele nunca mais volta àquele estado idealizador do início. Então pense nisso com muita seriedade. A vítima sente que nunca consegue agradar totalmente e nunca vai agradar mesmo. Porque não importa o que você faça, não importa quanto você tem trazendo de volta aquele primeiro amor, aquele primeiro relacionamento, você só vai gerar ansiedade, depressão na sua vida, insegurança, exaustão emocional, baixa autoestima, medo constante, porque de nada vai adiantar, porque essa pessoa não muda, não quer mudar e por causa disso ela vai sempre ser desse jeito. Quer conviver? Conviva sabendo quem a pessoa é. É por isso que nós aqui estamos lhe informando. Porque se você quiser ajuda, nós temos, aqui eu vou deixar linkado aqui o nosso grupo de auxílio, de ajuda, de acompanhamento emocional. Você pode clicar aqui, entrar no nosso grupo, lá você vai receber informações, você vai receber orientações que vão lhe ajudar muito, tá certo? Então, se o vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal e que nós nos veremos no próximo vídeo.